Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Continuando o estudo da cinemática, hoje falaremos sobre o lançamento oblíquo. Mas antes de iniciarmos a teoria, vou te pedir que considere se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e dê o seu like, comente, compartilhe o vídeo com aqueles que precisarem. Hoje nós retomamos a série dos movimentos, a série dos lançamentos, estudando um lançamento muito particular, um lançamento que ocorre de forma inclinada, um lançamento que pode ser inclinado ora para cima ou ora para baixo. Eu posso imaginar alguém arremessando uma bola de basquete e essa bola descreverá um lançamento oblíquo, ou mesmo alguém batendo um escanteio e essa bola também descreverá um lançamento oblíquo. Ou um avião em mergulho pode também arremessar algo sobre o solo e também descrever um lançamento oblíquo, desde que a velocidade inicial não seja horizontal nem vertical, mas que tenha as duas componentes, nós o chamaremos de lançamento oblíquo. Para que possamos fechar essas ideias, lembremos-nos que quem tem lançamento tem velocidade inicial diferente de zero. E se esse lançamento é oblíquo, portanto ele é inclinado. Ele tem uma componente da velocidade na horizontal e uma componente na vertical. Vem com o tio, olha o que eu escrevi para você. Se é lançamento, tem que ter uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial, ela é oblíqua, ou seja, ela é inclinada. Então este termo só representa o sentido do movimento. E se ela é inclinada, portanto, ela tem uma componente x e uma componente y da velocidade. Mas lembre-se, quando eu falo de componentes, eu estou falando, na verdade, de decomposição de um vetor, do vetor velocidade inicial. Então venha comigo, por favor. Imaginemos um objeto que sairá do solo com uma determinada velocidade inicial em relação ao eixo x e ao eixo y. Para tal, eu já desenharei aqui para vocês, ó. Este é o eixo vertical y, este é o eixo horizontal x de lançamento. Pronto. Entendi, professor. E daí, o que vai acontecer com esse corpinho? Veja, quando eu chuto uma bola, né, e essa bola é lançada, ela subirá e irá para frente até chegar a uma posição que nós chamaremos de altura máxima. Eita, professor, pois é. Por que é altura máxima? Simples, ela parou de subir, mas ainda não começou a descer. Então nós chegamos aqui na chamada altura máxima. Daqui a pouquinho a gente discute o que vai acontecer de especial na altura máxima. Então nós sabemos que ao chutar essa bola vai para frente e ao mesmo tempo ela vai subindo. No entanto, tu há de se lembrar que ela não continua subindo porque existe a gravidade na vertical. Eu demonstrei isso lá no vídeo de lançamento horizontal. O link do vídeo estará na descrição desse vídeo. O link estará na descrição do vídeo. Agora, essa bolinha que chegou na altura máxima, ela volta mais uma vez ao solo, também por conta da gravidade. Ah, compreendo, professor. Ela vai voltar, isso, né? Ela sobe, chega na altura máxima e volta. Durante esse movimento de subida, ela descreverá aqui, ó, uma parábola, bem como durante a descida, ela também descreverá uma parábola. Professor, e essa parábola aí que o senhor desenhou? Essa parábola é a trajetória descrita pelo corpinho. Ah, professor, acho que eu estou compreendendo. Trajetória é aquele lugar, né, onde eu vou somando todos os pontinhos ao qual o corpo passou. Exatamente. Mas vem aqui comigo, por favor. O professor falou ali de uma velocidade inicial, né? Professor, que velocidade inicial é essa aqui, esse tal desse V0? Esse V0 está aqui, ó. Pronto.
professor, evidentemente, né, passou aqui, né, dos limites. O professor extrapolou a ideia da velocidade inicial, que é para ficar mais claro para você o que está acontecendo, certo? Este ângulo aqui, ó, eu chamarei de ângulo θ. É o ângulo que essa velocidade forma com a horizontal neste caso. Ah, compreendi, professor. E aí? E aí que, a partir daqui, nós iremos decompor esta velocidade. Só um pouquinho antes de decompor, eu quero lembrar com você que, na verdade, este ponto é o ponto inicial de lançamento. Tu se lembra, né? Ah, professor, eu me lembro que você falou que todo ponto inicial, para nós, será chamado de... Isso, será chamado de referencial. Eita, professor, que foi que eu me lembrei? Pois bem, entendido que esse é o referencial, voltemos ao assunto velocidade. Essa velocidade forma um ângulo com horizontal. Então ela tem duas componentes, ela tem duas sombras. Lembra? Aula de vetores. Professor, essa aulinha de vetores aí já tem também, tá lá no canal, né? De novo, o link vai estar na descrição aqui desse vídeo. Então, nós vamos decompor este vetor velocidade sobre os dois eixos. Isso. É como se fosse a sombra, né, professor? Exato. Então, vem com o tio, ó. Existe uma sombra desse vetor sobre o eixo x que eu chamarei de V0x. É a componente do V0 sobre o eixo x. E existe aqui uma outra componente que é a sombra na vertical. Eu vou chamá-la de V0y. Ah, então ela tem uma componente em x e uma em y. Exato. Vamos lembrar um pouquinho? O tio até te ensinou uma regrinha bem prática que ajuda bastante. É você pintar aqui, né, debaixo do vetor onde você tem o ângulo. Esse ângulo pode estar abaixo ou pode estar acima. O importante é pintar o triângulo onde ele está. Para você lembrar o seguinte... O V0x é um pedaço do V0 com o ângulo, com a parte pintada. Então, o V0x nós vamos chamar de V0 cosseno de θ, com o ângulo cosseno. Ah, entendi, professor. E o V0y, então, ele é sem a parte pintada? Isso, é sem o ângulo. É por isso que nós chamaremos o V0y de V0 vezes o seno do ângulo. Lembrando que também existe uma demonstração para isso, vem lá das relações trigonométricas do triângulo retângulo formado. Eu não vou ficar repetindo toda hora. Se tiver com dúvida, volta no vídeo de vetores, por favor. Agora, professor, já que eu tenho uma velocidade inicial para cima e uma para a direita, isso me dá as orientações iniciais dos movimentos, certo? Isso é o segundo ponto que eu chamei sua atenção. Primeiro, nós determinaríamos o referencial, da onde ele saiu. E em segundo, nós iríamos determinar quais os sentidos do movimento. Então vem com o tio aqui, ó. Inicialmente, esse corpinho sobe. Ah, entendi, professor. Então, ele está subindo na vertical. Exato. E ele, ao subir, ele sobe contra a ação da gravidade. Ah, tem razão, né, professor? A aceleração da gravidade está atuando para baixo. Meus amores, por favor, né? Se a velocidade está para um lado e a aceleração está para o outro, o movimento é retardado. Por isso que ele perde a velocidade na subida. Mas independente disso, se tem uma aceleração, temos um movimento uniformemente variado. Eita, professor, é verdade, pois é. E ao mesmo tempo, no eixo X, esse corpinho não sofre a ação de nenhuma aceleração. Ele descreve, portanto, um movimento do tipo uniforme. Ah, compreendo, professor. Então, no eixo X, ele descreverá um movimento, ele descreverá um movimento uniforme, certo? E aí, como nós já bem combinamos, né, os sentidos iniciais de movimento, nós daremos o sinal positivo para ele. Pronto.
Beleza assim? Tranquilo? Tá. Então agora vem comigo aqui um pouquinho. Professor, lá na altura máxima, o que acontece com ele? Veja bem, quando ele sai, ele tem uma velocidade inicial para cima. A aceleração atua para baixo. Quando velocidade e aceleração têm sentidos opostos, o movimento é retardado. Então, essa velocidade que está apontando para cima, ela vai diminuindo, né? Até que chega um momento em que ela vai a zero. Ah, professor, chega um momento... Isso, é o momento da altura máxima. Neste ponto, a velocidade Vy irá a zero. Ele para de subir e de descer momentaneamente. Ah, compreendo, professor. Então, aqui, isso. Aqui é um ponto muito especial, né? Nós iremos chamá-lo de H máximo. É a altura máxima, quando a velocidade vertical é zero. Ele não vai te contar isso no vestibular, não. Tu vai ter que lembrar, certo? Ah, entendi, professor. E o que mais, professor? Ué, no eixo X o movimento não é uniforme, então essa velocidade não muda. Lá no ponto mais alto, ele continua possuindo uma velocidade horizontal, igualzinha que ele tinha no início. Ah, não muda, professor? Não, é a mesma, o movimento é uniforme. Veja que eu desenhei este vetor exatamente do tamanho do vetor inicial. Professor, mas se você fez isso aí, você pode fazer no último também, né? Posso, ó. Movimento é uniforme. Eita, professor, que eu acho que agora eu estou entendendo. Pois é. Façamos então o seguinte. Vamos imaginar um momento intermediário para este corpinho, quando ele está em queda. Professor, e aí? Bom, e aí que a velocidade horizontal, ó, continuaria sendo v de x. Ah, compreendo. Só que espera aí um pouquinho. Durante a descida, agora a aceleração está a favor do movimento. Ela vai lhe retomar a velocidade que lhe foi tirada na subida. Então, surgirá uma componente vertical que tende a aumentar por conta da aceleração da gravidade. Ah, professor, compreendi. Ficou muito parecido lá com o lançamento horizontal, né? É, se você pensar daqui para frente, é como se fosse um lançamento horizontal. Mas eu não te sugiro fazer isso. Eu sugiro você estudar desde o início um movimento só. Não fica mudando de movimento. Isso vai lhe trazer alguns transtornos. Vai mudar o referencial, vai mudar o sinal, o sentido do movimento. É melhor manter um movimento só. Não mudemos a regra do jogo durante o jogo, certo? Vem aqui com o tio. Se nós somarmos essas componentes velocidades, em qualquer momento nós teremos o vetor resultante. Ah, entendi, professor. Somando as componentes aqui, então nós teríamos a velocidade resultante ao chegar no solo, nós teríamos a velocidade resultante em um determinado momento intermediário, né? E isso está aqui, ó. Essa é a velocidade resultante, certo? Ah, professor, entendi. Se você lembrasse, a velocidade é sempre tangente à trajetória, certo? Se você acompanhar aqui com o tio, ó, este é o vetor velocidade inicial. Como ele é tangente à trajetória, olha o que acontece. No ponto mais alto ele é horizontal. E depois, quando ele começa a descer, ó, encaixa direitinho no desenho que o tio havia feito. Eita, professor, que tu é arrombado mesmo. Pois é, tá vendo aí? Tudo bem? Tranquilo assim? Ótimo. Deixe-me aqui marcar alguns pontos importantes para você antes de continuarmos. A distância da onde ele saiu até onde ele chegou, para você que vem acompanhando aí as aulinhas do tio, já deve ter visto que a esta distância dá-se o nome de distância máxima, ou ΔX máximo, ou D máximo, pronto. Ou meramente alcance máximo.
Ah, compreendi, professor. Dá para perguntar de várias formas, né? E aí adivinha, os vestibulares vão deitar e rolar nas tuas costas, né? Ele vai ficar cobrando cada hora com um nome diferente, só para ver se ele te pega, mas nosso aluno aqui não vai pegar não, porque a gente vai ficar bem preparado, certo? Esta é a cinemática, esta é a variação das velocidades horizontais e verticais para todo o movimento. Para você que compreendeu essa dinâmica toda, você já entendeu o lançamento oblíquo. Daqui para frente é trabalhar com as equações do mu e do move. Agora é só pegar as equações do mu e do move e transformar para o nosso movimento. Façamos isso. Vem com o tio. Primeiro de tudo, professor, como que eu calculo essa velocidade resultante? Essa velocidade resultante eu já te contei que tem um nome especial também, né? Ela costuma ser chamada de velocidade limite ou velocidade de impacto. Ah, compreendo, professor. E como é que a gente calcula ela? Bom, ela é a soma vetorial das componentes Vx e Vy. Ah, professor, mas eu já sei, né? Esse jeitinho aí que o senhor escreve não ajuda não. Porque isso aqui é uma notação vetorial e eu não posso fazer conta com a notação vetorial. Com a notação vetorial eu tenho que ficar desenhando os vetores, né? Isso. Para ver qual é a direção e o sentido, né? Ah, é verdade. Mas e se eu quisesse calcular, como é que faz mesmo? Ah, tu já sabe. Isso aqui é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então a velocidade resultante ao quadrado é v de x ao quadrado mais v de y ao quadrado. Pronto. Ah, professor, com essa daí eu posso fazer conta, porque sumiu a notação vetorial, né? Exatamente. Sumiu a notação vetorial, tu pode fazer conta com ela. Sabe uma outra coisa que às vezes perguntam? Qual foi o ângulo que esse corpinho, né, atacou o solo? Tá aqui, ó, vou chamar de ângulo alfa. Professor, como é que você faria isso? Simples. Isso aqui não é um triângulo retângulo? O cateto oposto a ele é o Vx. O cateto adjacente a ele é o Vy. E o cateto oposto pelo cateto adjacente é a tangente. Então eu poderia escrever ainda que a tangente desse ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ah, entendi, professor. Dá para descobrir por ali qual é o ângulo, né? Isso, muito bem. Então agora, feito isso, moçada, vamos partir para os eixos? Estudo do eixo X é estudar o movimento uniforme, porque o eixo X, professor, nós acabamos de ver que o movimento é uniforme, certo? Isso. E no movimento uniforme eu poderia usar a equação velocidade ΔS por ΔT, que serve para uma velocidade média ou constante, não é mesmo? Ou eu posso usar a equação temporal do espaço, a equação do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Agora transforma ela para o eixo que você está estudando, né? Professor, eu estou fazendo o eixo X, então vem comigo, ó. Passo S0 para o primeiro termo, S menos S0 é ΔS, só que nós chamaremos de ΔX. Ah, entendi, professor, porque está no eixo X, né? Isso. A velocidade, eu vou usar a velocidade inicial em X, certo? Vezes o tempo T. Pronto. Eita, professor, aqui já acabou? É, para o eixo X já acabou, sinto muito, mas já foi, né? Sabe por quê? Eixo X é movimento uniforme, só tem uma equação, só pode ser essa daqui, né? Eita, professor, que foi, né? Então é. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o eixo Y agora. Eixo Y, o movimento é uniformemente variado. A equação agora do espaço pelo tempo é a equação do sorvetão. S é igual a S0, V0t mais AT quadrado sobre 2. É, professor, aumentou um tiquinho aí, né? É, aumentou um tiquinho aqui, certo? Mas vem comigo aqui.
Se eu passar o S0 para o primeiro termo, S menos S0 é ΔS, certo? Nós vamos chamar de ΔY. Professor, por quê? Ué, porque ΔY, porque nós estamos estudando o eixo Y. Ah, compreendo. A velocidade inicial nós vamos chamar de V0Y, vezes T. Você já começou a notar uma diferença entre o lançamento horizontal e o oblíquo? No horizontal, essa velocidade inicial em Y não existia. Porque se o lançamento era horizontal, não tinha nada na vertical. Agora tem. É positiva porque é o sentido inicial do movimento. E a aceleração, que é a da gravidade, ela está para baixo. Portanto, contrária ao movimento inicial. Logo, assumirá o sinal negativo. Menos gt ao quadrado dividido por 2. Pronto. Ah, professor, esta é a equação da vertical, certo? Ah, compreendi, professor. Então agora nós temos aí as duas equações. Aqui nos dá a variação do espaço em x e a variação do espaço em y. Só se lembre que nós medimos sempre em relação ao referencial. Então o ΔX é o quanto ele andou da onde ele saiu até onde ele está nesse momento. O ΔY é da onde ele saiu até a altura que ele está nesse momento, certo? Lembra que é diferente do lançamento horizontal, que o referencial estava lá em cima? O ΔY nós medíamos a partir de lá, então era de lá para baixo. Agora, como ele parte de baixo, é de baixo para cima. É só seguir o sentido inicial do movimento que não tem como errar, ok? Continua aqui com o tio. Professor, mas tem mais equação para o move, né? Tem mais equação. Tem a equação da velocidade, você se lembra? V igual a V0 mais A vezes T. Professor, dá para transformar também, ó. Vou escrever VY, que é a velocidade vertical, é igual à velocidade inicial na vertical, V0Y, menos GT. Ah, compreendo, professor. Quer dizer, então, que agora nós temos mais uma equação? Isso. Pronto. Tudo bem assim ou não? Então, aqui ficamos, ó. Equação 1, equação 2 e equação 3. Certo? Só que tem um detalhe importante. Tinha mais uma equação no move que a gente não falou no lançamento horizontal, mas aqui ela será de grande utilidade. É a terceira equação do move. Aquela que não considera o tempo, lembra? Equação de Torricelli, né? Ah, professor, V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Isso, exatamente. Só que nós, mais uma vez, vamos adaptá-la para o nosso estudo, certo? O V vai ser VY ao quadrado. O V0 é o V0Y ao quadrado. E a aceleração é da gravidade. Porém, ela é negativa. Menos G vezes o ΔS. Nós não estamos escrevendo uma equação que é da vertical? Então aqui nós vamos colocar ΔY. Pronto. Professor, eu acho que eu peguei o jeito. O negócio é usar as equações do mu e do move e só ir transformando ela para o eixo x e para o eixo y, certo? É exatamente isso. Sabe por quê? Porque eu quero desmistificar aquela história de que você tem que ficar guardando um monte de equação. A física não é um monte de equação, não. Se você usar a do mu e do move, você resolve os outros movimentos. Basta adaptá-las para aquele movimento, certo? Ah, entendi, professor. Então tá tudo em ordem, né? Isso, pronto, acabamos. Essas são as equações. Professor, mas vai parar por aí? Eu não vou parar por aqui, eu vou discutir algumas coisas que os vestibulares vão perguntar para vocês. No entanto, eu quero lembrá-los, eu quero alertá-los que não há mais o que se decorar daqui para frente. Daqui para frente é só entender o que está acontecendo. Aliás, não é para decorar absolutamente nada. Física é intuitiva. Aproveite os seus conhecimentos prévios de mu e move e aplique aos lançamentos. Ok? Vamos para a primeira pergunta que o vestibular gosta de fazer.
Professor, então me diga aí o que é que o vestibular gosta de perguntar. Ele gosta de perguntar qual é o tempo de voo, o tempo que o corpinho permanece em voo. Ah, entendi, professor. Então, uma das perguntas que ele gosta de fazer é o tempo total de voo. Isso. Por favor, meus amores, eu fiz um caso muito especial para vocês, que é o corpinho saindo e voltando ao solo. De propósito, porque ele tem uma série de detalhes importantes. Óbvio que pode ser diferente. Aguarda só um pouquinho. Vem comigo. Para descobrir o tempo de voo, professor, o que tu vai fazer? Pensa comigo um pouquinho. Tempo de voo é o tempo que ele permanece fora do solo. Ou seja, é o tempo que ele demora para sair do solo e voltar ao solo mais uma vez. Sair do ponto de partida e chegar ao ponto de chegada. Ah, professor, é óbvio, né? Isso. Mas peraí. Nesse caso em particular que nós discutimos, se ele sai e volta ao solo, o ΔY dele é zero. Ele saiu e voltou para o mesmo lugar, né, professor? Exato. Em termos de altura, ele saiu e voltou para a mesma posição. ΔY igual a zero. Volta na equação do ΔY, lá na equação 2. Se você voltar na equação 2, você vai poder escrever assim, ó. ΔY é igual a V0YT menos GT quadrado sobre 2. Só que o ΔY vale zero. Ah, professor, compreendo. E agora? Agora, então, ficou assim, ó. Dá para dar uma modificada nessa equação? Vê se você concorda comigo. Eu vou escrever assim, ó. GT quadrado sobre 2 menos V0YT, tudo isso é igual a zero. Ah, professor, você passou todo mundo para o primeiro termo? Isso, exato. Tudo bem? Daria aqui para deixar esse cidadão do outro lado, cancela um tempo de um lado com um tempo do outro, só que aí eu estou jogando uma resposta fora, né? A matemática ela é tão rica e tão bonita que ela me dá duas respostas aqui. Ela me diz qual é o tempo de voo desse corpinho. Professor, mas tem dois tempos de voo? Espera aí que você vai entender. Vem comigo. Se eu colocar esse tempo em evidência, vai ficar assim. T, abre parênteses. Aqui ficamos GT sobre 2 menos o V0Y. E aí tudo isso é igual a zero. Certo? Pois bem, quando que um produto é igual a zero? Professor, para o produto ser zero, os termos têm que ser igual a zero. Ou seja, o T é igual a zero ou o GT sobre 2 menos V0Y é igual a zero. Ah, professor, o tempo T igual a zero? É lógico que o tempo T igual a zero, ele vai ter percorrido um ΔY igual a zero. É a primeira resposta. Você concorda que se não passou tempo nenhum, ele continua parado no mesmo lugar? Então o ΔY dele é zero. Se o tempo não passou, ele não saiu do lugar. Logo, ele não variou a altura. Agora, aqui não, né, professor? Não, aqui não. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Vou passar esse cidadão para o outro lado positivo. Esse T eu vou chamar de TV, que é o tempo de voo. E aí escreveremos assim, ó. Tempo de voo é igual... Esse V0Y foi para o outro lado da igualdade, está ele aqui, certo? O 2 que estava dividindo, passaremos multiplicando. E a gravidade que estava multiplicando, agora passará dividindo. Pronto. Eita, professor, que nós acabamos... Isso, nós acabamos de descobrir o tempo de voo, certo? Ah, professor, eu vou guardar essa equação e vou levar para o vestibular. Eu vou calcular o tempo de voo rapidinho. Se você decorar, bem, mas não faça força para isso. Não gaste espaço para isso. Você tem muitos nomes para guardar. Todos os nomes da biologia, todos os nomes dos compostos orgânicos, todos os compostos químicos. Tem um monte de fórmula da matemática para guardar. Tem datas da história.
deixa quieto, não vai ficar armazenando coisa à toa não. Guarda a equação do mu e move e faz a transformação, certo? Esta velocidade estará em metros por segundo, a gravidade em metros por segundo ao quadrado, e aí você verifica se está certo ou não. Vou cancelar esse metro com esse metro, vou cancelar esse segundo com esse segundo, vai sobrar o inverso do segundo aqui, certo? Se eu dar um duplo twist carpado, não é isso? Uma divisão de frações, a unidade correspondente será segundo. Eita, professor, que aí? Pois é. Você verifica se a equação está certa ou não, ok? Vamos para a segunda pergunta que o vestibular gosta de lhe fazer. Vamos então a mais uma pergunta clássica do vestibular, que é a determinação da altura máxima. Galera, pensa um pouquinho com o tio. Vou repetir mais uma vez. Não é para decorar as fórmulas, é para entender como que a gente faz. Veja, na altura máxima eu tenho certeza que esse corpinho para de subir. E instantaneamente ele também ainda não começou a descer. Ele está lá no alto da curva, né, no ponto mais alto. Ele parou de subir, mas ainda não começou a descer. Então, o que acontece que o vestibular não vai te dar, mas você vai ter que saber? Você tem que saber que na altura máxima, o V de y vai a zero. Ah, entendi, professor. Então, o que eu faço? Veja bem, eu posso usar uma das equações do move, porque eu estou falando do eixo y. No eixo y é move, logo eu usarei as equações do move. Das 3 equações do move que nós falamos, a equação de número 4, que é a de Torricelli, é a única que não trabalha com o tempo. Eu vou usá-la aqui pela primeira vez com vocês. Vem comigo, ó. V ao quadrado é igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. Veja, não há preguiça, né? Eu já fiz essa demonstração, mas vai de novo. A cada exercício, repita, faça mais uma vez, até que entre, até que entenda. Ah, professor, entendi. O segredo é repetir, o segredo é treinar cada vez mais. Veja, o V é VY ao quadrado. O V0 é V0y ao quadrado. A aceleração é contrária ao movimento e à da gravidade. E como está na vertical, o ΔS vira ΔY. Essa é a equação de número 4, que nós chegamos juntos agora há pouco. Só que eu vou fazer a velocidade y ir a zero. Entendi, professor. E quando ela for a zero, isso significa então que nós estamos na altura máxima, certo? Ah, compreendi. Então o nosso ΔY valerá a altura máxima. Exatamente. Então vamos fazer as trocas? Vem comigo, ó. 0 será igual ao V0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes a altura máxima. Professor, se você passar todo mundo que está aqui negativo para o outro lado da expressão, fica positivo, não é mesmo? Isso. Vai ficar a altura máxima é igual. O tio vai de uma vez aqui, eu sei que você consegue me acompanhar. Vem comigo, ó. Esse V0y ao quadrado já estava do outro lado, permanece, certo? E o 2g, que foi junto com o h, multiplicando o h aqui, ó, 2g, agora passa dividindo. 2g. Eita, professor, que agora você consegue também saber a altura máxima? Pois é, dá para calcular também, né? Podíamos fazer de outro jeito, professor? Podíamos usando a equação do espaço pelo tempo. Professor, mas como é que tu vai fazer isso? Aí eu preciso de um detalhe importante que cabe a esse exemplo. Você tem que tomar cuidado para ver se no teu exercício vai caber. Essa equação, né, a equação de Torricelli, transformada para o lançamento oblíquo, usando a velocidade como sendo zero no ponto mais alto, se aplica sempre. Agora, se for um caso de sair e voltar à mesma altura, eu tenho certeza que o movimento é simétrico. O mesmo tempo que ele leva para subir, ele leva para descer. É sério, professor? É.
E então eu posso usar o tempo de voo dividido por 2. Isso. Então vem comigo, ó. Ou eu poderia usar a equação do espaço pelo tempo, esta aqui, ó. S é igual a S0 V0t mais AT quadrado sobre 2. Transformá-la para a vertical. Passa o S0 para o primeiro termo. S menos S0 chamaremos de ΔS. E aqui virará ΔY. Igual a V0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2, certo? Lembrando que vem com o tio, o tempo de subida é metade do tempo de voo. Só lembre-se que isto aqui vale para o nosso exemplo, saindo e voltando para a mesma posição, para a mesma altura, ok? O tempo de subida é metade do tempo de voo, né? Metade ele sobe, a outra metade ele desce. Ah, entendi, professor. E esse tempo de voo? Esse tempo de voo nós já calculamos. Esse tempo de voo é 2 vezes V0y dividido por G. Professor, mas tinha um 2 aqui. Isso, eu vou copiar ele aqui. Pronto. Aí cancela esse cara com esse. Nós chegamos, portanto, que o tempo de subida será V0y dividido por G. Pronto. Eita, professor, você acabou calculando até o tempo de subida agora? Pois é, né? Entendi. Mas o que você vai fazer com esse? Vou aplicar aqui, ó. Então ficamos assim. No lugar do ΔY, ficaremos com o H máximo igual V0y vezes o tempo. O tempo é o tempo de subida. V0y dividido por G. Menos G, tempo de subida ao quadrado. É V0y sobre G, tudo isso ao quadrado. Dividido por 2. Tem um 2 aqui dividindo, certo? Isso. Então agora ficamos assim, ó. V0y vezes V0y dá V0y ao quadrado. Dividido por G. Menos... Vou fazer uma matemática aqui para ficar fácil de você enxergar, ó. 1 sobre 2, eu vou deixar aqui, ó. 1 sobre 2 vezes o V0y ao quadrado dá V0y ao quadrado. O G ao quadrado dá G quadrado. Só que eu vou cortar um G daqui com um G de cima, vai sobrar só um G aqui embaixo. Eita, professor, que sobrou o quê? Olha o que sobrou. 1 V0y quadrado sobre G menos meio V0y ao quadrado sobre G. 1 inteiro menos metade vai dar metade. Metade de quem, professor? Ó, metade do V0y ao quadrado sobre G. Eita, professor, que tu é arrombado mesmo. Não é que esse valor deu igualzinho lá de cima? Pois é. Você pode usar a equação do espaço, você pode usar a equação de Torricelli, ok? Tranquilo? Muito bem. Professor, tem mais alguma coisa para eu saber a respeito? Tem uma terceira e última coisa. Chegamos então à última determinação, que é a determinação do ângulo de alcance máximo do projétil. Existe um ângulo ao qual você posiciona o objeto e ele atinge a maior distância possível. Para que nós calculemos este ângulo, eu vou precisar de alguns detalhezinhos da trigonometria, mas eu vou apresentar aqui para vocês. Então venha comigo, por favor. Quando eu falo em alcance máximo, eu estou falando em distância máxima. Nós vamos lá para a primeira das equações, certo? A primeira equação dizia que ΔX é igual a V0x vezes t. Como nós falamos em alcance máximo, nós falamos em tempo de voo, porque esse objeto voltaria ao solo. Então, para o alcance máximo, nós temos que usar o tempo de voo. Então, vem com o tio, por favor. Eu vou trocar nesta equação o ΔX, um ΔX qualquer, pela distância máxima. V0x vezes o tempo.
nós usaremos o tempo de voo. Ah, entendi, professor. E aí como é que fica? Bom, vamos abrir essa equação, mas vamos abrir por completo. Venha comigo. O V0x eu apresentei lá no início. É V0 cosseno do ângulo. E o tempo de voo, nós vimos que é dado pela expressão 2V0y dividido por g. Correto? Desenvolvendo, distância máxima será igual, vem com o tio, ó, V0 cosseno do ângulo vezes 2 vezes o V0y, que é o V0 seno do ângulo, tudo isso dividido por g. Deixa o tio só dar uma melhoradinha aqui na álgebra, só para que fique mais explícito, ó. V0 vezes V0 é V0 ao quadrado, dividido por g. E o restante agora eu copio na sequência porque é uma multiplicação, a ordem do produto não vai alterar o resultado. Então eu vou escrever 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ, certo? Nossa, professor do céu, calma, você não precisa guardar nada disso. Só vai chegar ao final e ao final você guarda. Isto aqui, existe uma simplificação, existe uma forma de se reduzir pela trigonometria. Isso aqui, na verdade, é seno de 2 θs. Eita, professor, mas da onde é que vem esse negócio? Pois bem, deixa eu te explicar. Isso aqui, na verdade, vem do seguinte. Quando eu tenho o seno da soma, professor, como o seno da soma? Imagine que eu preciso do ângulo de 75 graus. Eu posso juntar o de 45 com o de 30, que são ângulos notáveis, ângulos conhecidos. Então eu posso escrever seno de 30 mais 45, que daria o ângulo de 75, certo? Eu vou generalizar, eu vou escrever ângulo de A mais B. E aí, lá na trigonometria, ela nos mostra que seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Aí ainda tem, né, a variável que se aqui for menos, aqui é menos, certo? Agora imaginemos o seguinte, e se o ângulo A e o ângulo B fossem o mesmo? Professor, como que é? E se A fosse igual a B e fosse θ? Como é que ficaria isso? Ué, se aqui fosse θ e aqui fosse θ, então ia ficar seno de 2 θs igual seno de A viraria seno de θ, cosseno de B também viraria cosseno de θ, mais seno de B seria seno de θ e cosseno de A seria cosseno de θ. Professor, mas aqui eu tenho seno e cosseno e cosseno. Pois é. Então eu posso escrever que o seno de 2 θs é igual a 2 vezes seno vezes cosseno. Ah, entendi, professor. É daí que sai, então, essa simplificação? Exatamente, é daqui que sai a simplificação. Sendo assim, a gente pode retomar esta equação e reescrevê-la da seguinte forma. Vem com o tio. A distância máxima será igual, vamos lá, ó, V0 ao quadrado sobre G vezes o seno de 2 θs. Ah, entendi, professor. Aí a gente cai na matemática e lembra o seguinte, caímos no ciclo trigonométrico onde seno sem sono de pé, cosseno com sono deitado. Ah, entendi, professor. É aquele cujo raio vale 1? Isso, aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. E lá no centro, evidente, vale 0, né? Tu percebe que o maior valor de seno é 1? E esse ângulo é para um ângulo de 90 graus, né? Lembrando que os matemáticos sempre medem o ângulo girando no sentido anti-horário, né? Entendi, professor. Quer dizer que esse tal ângulo aqui, que na verdade é o 2 θs, né? Ele tem que valer 90? Isso. Vê se tu entende o porquê.
Você concorda que isso aqui é um produto? Para esse produto ser máximo, esse cidadão aqui, ó, precisa ser máximo. Mas qual é o máximo valor que ele assume? O máximo valor que ele assume é 1. Ah, entendi, professor. E em ele sendo 1, isso aqui ficaria V0 ao quadrado sobre G. Pronto. Essa é a minha distância máxima. Mas aí, então, eu concluo que para ela ser máxima, o seno de 2θ precisa ser igual a 1. Exato, para ser máximo tem que ser igual a 1. Logo, 2θ tem que valer 90, porque o seno de 1 é o seno de 90. Eita, professor, então, então o ângulo será de 45 graus. Esse é o ângulo, então, professor? Isso, esse é o ângulo para que eu tenha o alcance máximo, 45 graus. Entendi, professor. E se eu usasse um ângulo menor do que esse? Ele ia cair antes. E aí tem só um detalhezinho que eu queria te contar. Quero te contar esse último detalhe. Desenhei para você um tiro feito a 45 graus. Eu tenho aqui a distância máxima, como acabei de demonstrar. Professor, agora me conta uma coisa. E se eu atirar com um ângulo maior? Não vai mais longe, não? Se você atirar com um ângulo maior, o que vai acontecer é que essa partícula subirá até um ponto mais alto e cairá em um ponto mais próximo. Ah, entendi, professor. Quer dizer que a única coisa que eu ganharia seria em altura, exatamente. Porém, a distância seria menor do que a distância máxima. Entendi. Professor, e para que ângulo que você pensou esse verdinho aí? Bom, vamos imaginar que eu tenha pensado para um ângulo de 60 graus. Porque eu quero te contar um segredo para a gente poder terminar a aula de hoje. E se eu tivesse atirado a 30 graus, professor? Se você atirar a 30 graus, veja. Pronto. Ué, professor, mas caiu exatamente no mesmo lugar? Pois é. Se você atirar a 30 graus ou a 60 graus, eles cairão exatamente no mesmo lugar. Caracoles, professor, mas cai antes do mesmo jeito. O que difere? O tempo para 60 graus será maior do que o tempo para 30. 30 graus ele chega primeiro, porém percorre a mesma distância. Ah, entendi, professor. Quer dizer que a distância percorrida num ângulo de 30 graus é exatamente igual à distância percorrida num ângulo de 60 graus? É. E o que esses caras têm em comum, professor? Ué, diga você a mim. O que o 30 e o 60 têm em comum? Professor, o 30 e o 60 somados dão 90, né? Exato. São os chamados ângulos complementares. Eita, professor, que isso aí vai acontecer sempre, vai? Vai. Se você pegar ângulos complementares, sempre cairão na mesma posição, ok? Porém, menor do que a posição de 45. Para 45 graus, sempre teremos a distância máxima obtida. Professor, quer dizer que se eu atirasse, por exemplo, a 75 e a 15, 75 mais 15 dá 90, é complementar. Exato. E aí eles cairiam no mesmo lugar, professor? Cairiam. Óbvio que não aqui, mas cairiam em algum lugar antes da distância máxima e ambos cairiam no mesmo lugar. O 75 indo mais alto e levando mais tempo. O de 15 levando menos tempo, mas caindo no mesmo lugar. Ok? Terminamos assim a aula de lançamento oblíquo. Agradeço você a companhia, agradeço você a atenção. Divulgue este vídeo, por favor, compartilhe com os teus amigos, deixe um like caso tenha gostado e deixe seus comentários, deixe suas perguntas. Eu responderei com muito prazer. Grande abraço e até a próxima.